como este que aqui está, em que eu estou a dizer que é o terceiro parâmetro. Neste caso, vamos trazer o last name. O last name é a palavra last name. Portanto, aqui não há nada de especial. Agora, reparem, vocês podem ter uma tabela onde este primeiro parâmetro tem uma coluna que indica, então, em cada caso, em cada momento, qual das colunas que eu quero trazer nesta posição do select. E isso é extraordinariamente interessante. Okay? Isto elimina-nos muitos casos que nós temos. Portanto, eu vos digo, esta primeira deste retorno numérico pode também ser uma coluna. E pode ser uma coluna da base de dados, que depois vai automaticamente indicar se nesta linha eu vou querer, para esta consulta, esta coluna, esta ou esta. Muito bem, mais exemplos interessantes. Aqui uma data, a conversão, select format, aqui nada de especial. Agora sim aqui com as nossas funções, com as nossas Windows Functions. O que eu tenho aqui é uma consulta simples. Reparem que eu estou a ir buscar para Business, aqui há AdventureWorks, para esta tabela que aqui está. Estou a ir buscar Business Entity ID 275 no ano que respeita 2005 ou 2006. Portanto, se retorna-me estes valores ordenados desta forma, tem estes valores que aqui estão. Não seria extremamente interessante para termos comparativos com o quarto anterior, exato, isto é por quarto, com o quarto anterior, poder na própria linha ir logo buscar o valor anterior. Se eu quiser fazer, tenho que fazer uma coisa bonita como esta que aqui está. Ou seja, aqui dentro tem um select, top, aquilo que eu vos mostrava há pouco. Deixem-me fechar daqui, que eu não preciso para já. E muito menos este. Ok, vamos mesmo assim. Muito bem, eu tenho aqui dentro um inner select, ou seja, que vai ser executado para cada uma das linhas exteriores para fazer o top 1 da mesma Business Entity ID para a quote date imediatamente anterior, porque é o top 1 e estou ordenado descendentemente. E caso traga nulo, coloco lá um 0. Ok? Portanto, o que eu estou a dizer é que se fizer F5, eu obtenho o que quero. Mas eu obtenho o que quero a um preço muito elevado, porque isto é peanuts, porque são 6 linhas. Se eu tiver 1 milhão de linhas, tenho 1 milhão de peanuts. Portanto, é muita coisa. E isto demora. O que é que eu posso mirar então? Com esta nova versão do SQL Server 2012, eu tenho a over clause, onde eu posso utilizar umas quantas funções como o lag. O lag, estou a buscar a linha imediatamente anterior. Ok? Caso não haja, retorna 0 nessa posição. E, se eu executar, tenho exatamente o mesmo resultado que vimos anteriormente. E se eu comparar os planos de execução, reparem, o de baixo, para uma leitura, provavelmente estes dados até estão todos na mesma página de dados, é uma coisa que é extremamente interessante, são 6 linhas. E se eu em apenas 6 linhas já consigo obter uma diferença de performance que é assinalável. Se eu tiver aqui 1 milhão de linhas, imaginem. Okay? Portanto, o lag tem esta particularidade, mas o lag e este tipo de funções é muito mais potente do que isso. Porque neste caso, se eu estou a ir buscar a linha imediatamente anterior, eu também tenho uma coisa que se chama lead, para ir buscar a linha imediatamente posterior a onde eu estou. Reparem que eu agora na primeira tenho o valor da segunda. Na segunda tenho aqui o valor da terceira. Portanto, esta última coluna que estou a utilizar traz-me um lead, uma linha para a frente, mas eu podia escrever 2 ou 3 linhas para a frente e ele ia colocar aqui o valor 2, 3 linhas para a frente. E isto começa a ser mais complicado de fazer com esta forma antiga. Mais complicado ainda é utilizando alguns exemplos que eu pus aqui só para servir-vos de exemplo. Porque, para falarmos disto a sério, eu estaria meia tarde a falar disto. Até porque depois tem um conjunto de condicionantes a nível de optimizer que devemos estudar e ver, a nível de indexes e tudo mais. Mas, só assim out of the box, reparem, eu vou novamente aqui correr o primeiro só para vos dar a baseline, que é esta coisa que aqui está, não é? Agora, vamos analisar aqui caso a caso. Eu agora estou a ir buscar a média, order by year quote date. Portanto, se vocês repararem, é o order by year. Portanto, esta vai ser a partição que ele faz. E se virem, eu tenho aqui a média por ano.
ou seja, 46.000 é a média destes dois, 78.000 é a média destes quatro. Eu consigo obter a média por este tipo de particionamentos, com order by. E isto, então, a nível de linear query, já seria bem mais complicado de dizer. Mas eu consigo ir mais longe. Eu consigo, por exemplo, dizer, não quero fazer a média de todos, mas quero buscar a média da linha dentro do mesmo ano, imediatamente anterior e imediatamente a seguir. Ok? Então vamos lá ver o que é que ele faz. Cá temos resultados e agora posso dizer que, se repararem, este valor para aqui é a média destes dois, como tínhamos anteriormente, este valor é a média destes três. Reparem que eu tenho aqui inclusive um select que é o 50 e 200, que são estes três casos. E tenho também os últimos dois, não é? Um 42 e um 32.400. Tenho aqui estes dois casos. Se eu correr também este select em conjunto, reparem que não estou a gravar, 82.700 é a média, quando o 5.500 é o valor do meio. Portanto, ele vai buscar o anterior e o posterior, rows between 1% e 1 following. Ok? Tal como no último caso, ele está a buscar a linha imediatamente anterior. Mas reparem que eu aqui tenho um salto entre anos e ele aqui está a buscar, digo-vos eu, vai buscar o ano anterior, o anterior, o atual e o posterior para o registro em causa. Mas se eu fizer um partition by, reparem como este 47.500 vai ser alterado neste último select. Porque eu também tenho um partition by. E aqui eu obrigo que ele faça cálculos somente dentro daquele ano. Portanto, ele vai buscar o registro imediatamente anterior ou o seguinte dentro da partição por anos. Estes dois é a média deste. Este, porque estou no range de 3, que é o que eu defini aqui, 1% e 1 following. Este vai buscar apenas a média dele com o próximo. Só que este já vai buscar a média deste e deste. Ok? Portanto, consigo coisas fantásticas com este tipo de over e este tipo com rapidezes muito interessantes e sem complicação do código esquisito que muitas das vezes tínhamos que utilizar. Ora, muito bem, portanto, a nível destas funções, para já o que eu vos vou falar é isto. Agora vou tentar uma coisa difícil nesta fase do campeonato, que é partilhar novamente a minha webcam, porque tive aqui um problema a ter. Tudo bem. Agora parece que temos problema resolvido. Tirando o focar, desfocar, que é um problema da câmera, que eu vou tentar resolver ainda, mas é suportável, penso eu.